painel aqui é um painel muito importante, extremamente necessário e que faz muito sentido com o momento atual que estamos vivendo, não só no mundo, mas também na dublagem brasileira. E por isso eu estou aqui com todas essas pessoas maravilhosas reunidas para a gente bater um papinho e falar um pouquinho sobre a representatividade e a importância disso dentro da dublagem. Vou pedir para eles se apresentarem. Ali, eu vou deixar a família Crespo por último, porque a galera é grande. E aí a gente vai... Vou então falando para vocês se apresentarem aí um por um. E eu não sei se a ordem de câmera está igual para todos, isso é um problema. Mas vamos começar então com a Fê. Então, Fê, se apresenta pra gente. Oi, galera, eu sou Fernanda Ribeiro, tenho 20 anos, eu estou na dublagem há 13 anos, enfim, é isso. Você tem, vários trabalhinhos tem aí. mais tempo de vida como dubladora do que sem ser dubladora, né, Fê? Sim! Sim! Muito bom. Cadu, se apresenta aí pra galera. Oi, gente, eu sou o Cadu Rocha, tô na dublagem há 6 anos e estamos aí nessa correria com alguns trabalhinhos bem bacanas. 6 anos como dublador, né, Cadu? Como dublador. Mas antes disso... Antes disso, eu sou técnico de áudio, trabalhei passando horário também na casa de dublagem e tô aí há 8, no meio há 8 no total. Muito bom. Pedrinho, conheço, ó. Esse eu conheço, viu? Faz tempo. Muito tempo. Eu sou o Pedro Alcântara, eu trabalho na dublagem desde 2003? 2003, né, Flora? A gente começou junto em 2003. 2 para 3, tipo isso, há bastante tempo. E comecei a dirigir dublagem aos 19, e hoje eu tenho 27. Eu acho que eu falei as informações numa ordem meio confusa, né? Mas tá tudo bem. Tudo bem. A gente conseguiu entender. Vitor! Oi, gente, eu sou o Vitor Melo, eu tenho 22 anos e tenho 8 anos de dublagem aqui em São Paulo. É isso. Zinky. E aí, gente, beleza? Eu sou uma Zinky, eu dublo há uns 10 anos, mais ou menos. Eu tenho 33 anos. Tô com um leve resfriado hoje, mas faz parte. E meus pronomes são ele, ela, tanto faz, levanta um biscoito que eu vou. Muito bem, então, gente. Por último, não menos importante, essa família maravilhosa que veio completíssima para Dublacon hoje e que vai se apresentar para vocês, começando pela Sarito, logicamente. Oi, galera, um prazer estar aqui. Nossa, assim, eu estou muito feliz por esse momento que eu acho que tem que ser dito, né, coisas muito importantes. E eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui com o meu clã, né? Eu sou Sarito Rodrigues, sou atriz, dubladora, venho do teatro, sou formada pela Escola de Teatro Martins Pena e eu tive o privilégio assim de ter a oportunidade de fazer um teste na Herbert Richards para fazer uma novela mexicana com o Danata. E aí eu entrei nessa leva. Isso tem mais de 30 anos, quase 30 anos. E eu fui sortuda, porque eu passei, foi para um personagem super bacana. E nessa que eu estava lá nos pátios da Ebert, né, eu levava a Carol Crespo, que é minha filha mais velha, e ela, entre uma dublagem e outra, Carol entrava também nos estúdios, né, porque chamavam ela para fazer uma falinha, uma coisinha aqui, outra ali, até que pintou a oportunidade dela fazer com a Marlene Costa uma coisa maior na novela Carrossel. E aí foi nessa que a Carol deu o pontapé inicial na carreira dela. Oi, povo, Carol Crespo, prazerzaço estar aqui. Uma galera muito gostosa que eu conheço tomando chopp, gravando, sendo dirigida, dirigindo. Um povo de tudo isso misturado. Minha mãe deu esse pontapézaço. Viemos de uma família de artistas, avós, pais e tudo mais. E eu com 4 anos comecei no teatro, com 8 estava lá pipocando pelos pátios da Ebert e comecei oportunidades e tal, até que veio esse nosso e esse foi o início dessa estrada que eu fiz nesse agora. Já entendi que é mais verdade de muita gente aqui. Estou me sentindo uma idosa, mas feliz. Não ri não, hein, Cadu? Quando eu sambo com você lá,
No carnaval, a gente samba no mesmo nível, tá? A minha idosice eu deixo para outros momentos. E aí vieram esse... Peraí, deixa eu fazer agora a minha parte de câmera. Esse trio maravilhoso. Crespo. Fala aí, Belinha. Os crespinhos, né? Como eu disse, essa história é um pouco redundante porque a gente tem sempre o mesmo caminho. Assim, minha mãe trabalhando desde muito pequena e eu no pátio da Ebert sempre fiz teatro desde muito novinha. E começaram a perceber, Isabela fala, Isabela é atriz, Isabela vai pro estúdio, e aí de uma falhinha em outra, a gente vai crescendo e construindo a trajetória em família, né? Isso que é o mais bacana, assim. E foi acontecendo também com Maria Flor e Guilherme. Acho que a história vem sendo cada vez mais nova, né? Assim, eu comecei também para lá pros 8, 10 anos. Maria Flor e Guilherme entraram no estúdio com 3. Então, assim, a gente tá com medo do que vai ser para a próxima geração, tadinha. No ultrassom já vai estar gravando. No parto, no primeiro nhé, já vai estar lá gravado. Leva pra ME, bota na ME já. O áudio que vier, a gente já usa pra ME. Fala aí um pouquinho de vocês. Quem vai falar agora? Eu sou o Guilherme Crespo, dublo há 5 anos, mais ou menos. Tenho 8 anos e com 3 anos minha mãe me largou no estúdio e fui. Bom, tio Mário, é verdade, gente. Eu devo admitir que sim. Fala, Florzinha. Oi, sou Maria Flor Crespo, tenho 8 anos e dublei há 5 anos, mais ou menos. Aí eu fui crescendo, minha mãe foi me largando mais ainda. Adoraram a parte de largar, né? Vocês entenderam, vocês estão ligados. Eles são da família, né? Um pouquinho dramáticos só. Quem conhece minha mãe sabe. Ai, muito bom, gente. Muito bom ter todos vocês aqui. Obrigada por estarem aqui com a gente no Dublacom. Bom, esse é um painel que, né, assim como todos os painéis que são exclusivos do nosso evento, até porque é a nossa primeira edição, mas acho legal a gente falar da importância que tem a gente falar sobre isso agora, né? A gente sempre brinca, fala que a dublagem é um micro-universo de todas as outras coisas que acontecem por aí no mundo. E assim como a pauta de representatividade vem sendo discutida em vários âmbitos, né, no mundo, na dublagem essa discussão também começou há um pouquinho menos de tempo, mas está aí e a gente chegou para ficar, né? Essas pessoas chegaram para ficar e como o Zinck, né, sempre fala, chegaram para ocupar espaços, chegaram para tomar seus lugares e devem ter esses lugares cada vez mais. Eu queria, na verdade, começar porque eu lembro de uma história que rolou no TikTok com a Fernanda, né, Fê? Que eu acho que foi uma pauta muito legal que acabou surgindo para como é que fala? Acabou surgindo para o público sobre a importância da representatividade da dublagem, porque você acha que foi uma das primeiras pessoas que teve um caso que se tornou público e que acabou reverberando e que conseguiu falar sobre isso publicamente. Conta um pouquinho para a gente, Fê, como que foi isso, qual que é a sua experiência, como que você depois, né, ainda bem, deu a volta por cima aí, conquistou um espaço muito bacana, não só na dublagem, mas também nas redes sociais. Sim, então, eu postei um vídeo no TikTok, né, falando sobre as princesinhas da Disney que eu tinha dublado. Que eu comecei com 7 anos, e aí o meu primeiro teste já foi pra Disney. Eu dublei, minha primeira personagem foi a Ellie, do Up Altas Aventuras, e aí depois disso eu fui dublando várias princesinhas, né? Eu fiz a Merida pequena, a Rapunzel pequena, fiz a Darla do Procurando Nemo também na redublagem. Enfim, fiz várias princesinhas. E aí eu quis postar isso, quis mostrar isso, porque eu vi, né, que tinham vários dubladores no TikTok postando coisas. Falei assim, não quero ficar por fora. Antes eu só postava coisa de teatro, né, de TV que eu tinha feito. Eu falei, vou postar minhas coisinhas das princesas também, que eu acho que vai ser legal, o pessoal vai adorar. E aí postei no TikTok, na verdade não começou no TikTok, toda essa parte do racismo, né?
Eu postei no TikTok, o pessoal teve, ai, que legal, não sei o quê. Alguns até questionaram, olha, mas a voz não parece. Eu falei, gente, minha voz já mudou. Eu tô com 20 anos, o dublê tinha 7. Então, assim, eu já passei por essa mudança de voz. Claramente não vai ficar igualzinho como eu era quando criança. E aí o negócio explodiu. Meu vídeo bateu 1,6 milhões de visualizações. E aí foi pro Instagram. E aí várias páginas começaram a postar. E aí lá que começou tudo. Eu vi, aí eu sempre gosto de ler os comentários, eu sempre fiz isso. Mesma coisa no direct, sempre respondi todo mundo. E aí eu passava, e assim, é uma coisa que já tá tão na nossa sociedade, que passou por mim despercebido. Eu, Fernanda, ainda mais que assim, em casa, a gente nunca tinha tido uma conversa sobre isso. Até porque a minha mãe sempre afastou-se de mim, pensando que nunca ia acontecer comigo. Mas é uma coisa que é inevitável, né? Infelizmente. E aí, o pessoal que começou a questionar, porque muitos começaram a falar, mas como assim ela dublou Princesa da Disney? Mas ela nem parece uma princesa? Como assim ela é preta e dublou uma princesa branca? E aí, o pessoal começou a questionar, calma aí, mas isso daí é racismo. Como é que você fala uma coisa dessa? E falam, ai, gente, mas na dublagem você não tem essa de, eu sou preta, eu não posso dublar uma personagem branca. O que importa para eles é a voz. Como assim ela não pode dublar uma princesa? E aí eu fui começando a perceber que, caramba, estava acontecendo comigo pela primeira vez. Eu estava sofrendo racismo. E aí, assim, foi uma coisa que foi um choque, porque nunca tinha acontecido. Como eu comecei muito nova, assim, o pessoal entendia na escola, também nunca tinha acontecido nada relacionado. E aí eu fui começando a perceber que estava acontecendo comigo, o pessoal, claro, me dando muita força, né? No direct, nos comentários nas minhas publicações, minha mãe também, aí sim eu fui começando a conversar. Foi um choque até para o meu irmão de 8 anos também, que também está começando agora na dublagem. Eu acho que a gente começou a introduzir essa conversa com ele, eu com entendimento, né? Eu comecei a introduzir essa conversa com ele muito cedo, falando, olha só, Igor, pode acontecer com você também. E aí, antes de acontecer comigo, e ele vendo acontecer comigo, também foi um baque muito grande para ele. Claro, assim, eu chorei muito junto com ele, junto com a minha mãe também. Minha mãe se faz de forte na minha frente, mas por trás ela chora muito também por estar passando por aquilo junto comigo, a dor que eu senti. Porque assim, eu digo que eu faço o meu trabalho não para mim, eu faço para o público, porque eu gosto de ver o que eles vão me dizer. Eu gosto dessa repercussão e o contato que eu tenho, né? Enfim, e aí acontecer isso também foi um choque muito grande para mim e para todo mundo, mas graças a Deus e a todos os fãs de dublagem, a todos os meus fãs, eu passei por isso de cabeça erguida, com muita força. Pensei em desistir da minha profissão, sim. Eu falei, poxa, se não tá dando, se o pessoal tá criticando tanto, por que eu vou continuar aqui? E aí o pessoal doido, é muito doido, Fê, que assim, isso, querendo ou não, acaba entrando exatamente batendo de frente com aquela coisa que a gente tem. Eu vejo muitas pessoas que não entendem a importância da representatividade, das pessoas se sentirem representadas e que usam o argumento de voz não tem cor, voz não tem gênero, voz não tem sexualidade, voz não sei o quê, não. Mas então, quando é uma menina preta dublando uma princesa branca, aí tem cor? Aí não pode? Então, assim, é muito doído que você tenha passado por isso, e eu sinto muito mesmo, assim. Mas é bacana a gente trazer isso para cá, para mostrar para as pessoas que, pera lá, olha só como esse argumento, ele não é inclusivo. Ele não é um argumento que funciona para todo mundo. Ele é um argumento que funciona para pessoas brancas dublando personagens negros, mas ele não funciona ao contrário, porque Sim. O nome disso é racismo, é uma sociedade racista, e a importância disso, de ocupar espaços, né? Em contraponto, a gente tem ali a Carol, que, cara, deu voz para uma das primeiras heroínas negras ali que a gente viu, né, nas telas, e que a gente vê, que no caso a Shuri, né, do Pantera Negra, é uma heroína, e é muito legal você ver a quantidade de garotas
de garotas como as suas filhas, como a Fê, que iam ao cinema e que se sentiam representadas por ela, e eu fico imaginando como deve ser incrível para essas pessoas depois irem procurar quem que é a voz daquela pessoa e também se sentirem representadas por você. Como que é isso, cara? A Fernandinha passou por uma situação que realmente quem está dentro e quem já viveu por isso entende e sofre junto. Então é importante a gente se colocar dessa forma, a priori, dizendo que a gente está junto para erguer. E a sua fala foi ótima, Florinha. É racismo, não tem discussão e não é para ter. Sobre a Shuri, eu tenho algumas coisas para falar. Assim que saiu o trailer, se não me engano, eu recebi uma enxurrada de directs e tudo mais, e vários me colocando, questionando a minha negritude, questionando a minha raça, questionando o meu fenótipo, questionando. E aí, eu me deparei ali naquele momento com uma situação muito grave, mas que eu tive a oportunidade mesmo, muito mais velha, de entendimento. A minha vida inteira, assim, por eu ser uma preta menos retinta, queriam me encaixar num posicionamento sempre mais claro, sempre mais puxado para o eurocentrismo e para as questões ligadas à branquitude. Então, me viam num salão, por exemplo, dizendo: por que você não alisa esse cabelo? Vai ficar muito melhor, vai ficar muito mais apresentada de cabelo liso. E aí você vai ficar menos preta. Eu já ouvi isso várias vezes. Se você for menos à praia, talvez aparente menos que de fato você é preta. Eu já ouvi muitas vezes isso. Para comprar maquiagem, compra um tom mais claro, vai ficar melhor se você descer até o colo. Então, assim, naquele momento, assim, de vida, de fazer a Shuri, daquela emoção, todo mundo aqui sabe o que é isso, né? Quando vem um personagem desse, você fica extasiado. E aí veio essa enxurrada da vida me mostrando que, de alguma forma, as pessoas prezam que aquelas pretas menos retintas se coloquem como brancas. É só alisar o cabelo, é só fingir que o seu fenótipo é mais fino, é só arrancar a sua identidade dentro do seu âmago, na real. É só destruir tudo que você passou até então. É só abandonar a sua ancestralidade. Aí você fala: onde encaixa o só dentro disso? Onde está o só? Na hora de falar, na hora de agredir que ele se encaixa. Não em quem vive, está, e sabe que é preta. E eu recebi uma enxurrada. Claro que, assim, sei lá, 5% de tudo foi muita gente má, cruel, vil e criminosa questionando algumas coisas. E o outro percentual, uma enxurrada de pessoas dizendo: eu não acredito que é você que vai dublar, é uma princesa Disney. E fazem aquelas conexões, né, de que a Shuri é uma princesa Disney e ficam felicíssimas. E aí eu tranço o cabelo na consistência do que é a história de trançar o cabelo, com a honra de trançar o cabelo, com esse entendimento. E aí as pessoas ficam: faz o coque da Shuri, eu te vejo. Então, assim, é de fato ali apontando e falando: essa voz tem cara, essa voz tem cor e essa voz me representa. Então, peraí, eu sou Fernandinha, não posso dublar uma princesa branca? Posso dublar branca, preta, porque eu sou atriz, sou profissional, estudo e faço o melhor. Mas tem a princesa preta dublada pela preta também. Então eu também quero fazer a princesa preta. Se tiver a Shurizinha, vai estar lá a Fernandinha fazendo. Então são esses pontos que aí a Florzinha vê um trabalho que a Fernandinha fez, independente da cor da boneca, e diz: eita, eu também posso estar ali fazendo, porque tem a Fernandinha fazendo ali. E a Fernandinha já tem 20 anos.
negros, então a gente vai precisar de uma Fernandinhazinha, e aí entra a Florzinha. E é isso, é você ter o entendimento de que você pode, você deve chegar com o pé na porta e que, infelizmente, a gente vai passar por situações como essas, de ser invalidada porque é preta e dubla uma boneca branca, por ser questionada se você só deve dublar boneca preta, se você é preta por conveniência. E dentro disso, foi muito incrível nessa situação da Shuri, que levantou um questionamento que foi a questão do colorismo, cara. Né, Carol? Exatamente. Então, assim, a coisa se estendeu, entendeu? Abriu um leque de mais informação, de mais questões, coisas que a gente não falava, né? Que a gente meio que ouvia um pouquinho aqui, outro ali, mas não ia a fundo. Então, assim, foram trabalhos, foram acontecimentos que trouxeram outros questionamentos que só afloraram mais coisas a se fazer até dentro da dublagem, né? Por exemplo, na minha época, quando eu entrei, eu não tinha esse questionamento em questão de bonecos. Mas você mal tinha pessoas pretas atrás antes de você. Era Paulo Flores, o Gesteira, entendeu? Realmente se conta Olha nos que dedos, loucura. se conta nos dedos. O Zé, o Valdir. E eu venho do teatro de movimento negro. Sabe, eu venho de um grupo de teatro, que era o TEPROM, que era um cara que falou, não, cara, vamos dar visibilidade para esses atores negros. E a gente entrava no palco para fazer os protagonistas. A gente entrava para fazer a madame, a gente entrava para fazer tudo que a gente sonhava. Porque a televisão não imprimia isso pra gente, não dava, não passava não tinha isso, né? Na época, realmente, agora está melhorando, mas a gente só via serviçais ou criminosos, né? Então a gente não tinha essa referência. Então no teatro era esse espaço que, junto com esse grupo que eu tinha, a gente meio que fazia acontecer. Mas eu acho, Sarito, eu acho que é isso que as pessoas não entendem. Que essa coisa da gente entender a importância, por exemplo, eu tenho um filme ali que são 2 protagonistas negros, eu vou colocar 2 dubladores negros também para dublar eles, porque essas pessoas tiveram menos oportunidade, tiveram menos espaço, essas pessoas começaram a protagonizar anos depois das pessoas brancas. E é isso que as pessoas não conseguem entender. As pessoas confundem representatividade com segregação. Compreender sobre isso, inclusive. Exatamente. Exatamente isso. As pessoas confundem entender coisas ali na Shuri. Olha que loucura. Tem, sei lá quantos anos, pouquíssimos anos. Pouquíssimos anos. Só acrescentar só uma coisinha em relação a todo esse caso da Fernandinha e da minha mãe. Que, assim, a gente, quando pensa em racismo, em essas falas, a Flora bem pontuou que quando eram, e sempre foi, dubladores brancos dando voz a personagens e atores negros, isso nunca tinha sido um problema, isso nunca tinha sido uma questão. Então, assim, o problema não é uma atriz dubladora negra dublando personagens brancos. O problema é a atriz dubladora negra tá em destaque, tá tendo sucesso, tá num espaço de poder. Esse é o problema, e eles não aguentam isso. E quando uma mulher negra, de pele clara, tá lá em papel de destaque fazendo uma princesa Disney, eles sempre criam mais barreiras. Tipo, pra mim você não é negra o suficiente. Quanto de preconceito você já sofreu? Qual é o seu entendimento? Qual é o seu estudo? E vira uma guerra, vira uma guerra. Porque, assim, não importa o seu trabalho, quem você seja, o que você trilhou, a sua história, o quão retinto você é, nesse caso, por exemplo, que minha mãe sofreu. Assim, o problema é ter pessoas negras em papel de destaque, em papel de poder. E o mais sensacional dessa onda agora, do entendimento dos clientes, dos diretores de dublagem, de estar chamando pessoas, dubladores negros, para dublar personagens negros, é que a gente está percebendo que não existem dubladores negros. Não tem elenco suficiente. E aí, quando você esbarra, por exemplo, que aí já dando um gancho aqui para a gente conversar um pouquinho com o Cadu, e aí eu preciso eu tenho ali um ator que, além de negro, é LGBTQIA+. Quantos que a gente tem, né, Cadu? Pouquíssimos. Pouquíssimos, não bem enche poucos. O dedo de uma mão. Não enche. É louco isso. É muito louco a falta de pessoas, assim, né? Eu acho que é muito a questão da falta da oportunidade que essas pessoas acabam não tendo. Eu sempre vou guardar isso. Uma vez eu vi a Zinc falando sobre essa questão, né, de oportunidade que não dão a essas pessoas. E eu guardei isso muito para mim. E quando paro para pensar o tão pouco que tem,
seja no eixo Rio, São Paulo, não tem quase. Você não consegue preencher um elenco. Eu lembro que lá na Cinevídeo chegou uma série que eles queriam que todos fossem negros no elenco. E não tinha. Não tinha. Foi muito louco tudo isso. E na dublagem, a gente percebe também uma coisa que vai além da coisa do elenco, né? Quantos diretores e diretoras de dublagem negros você tem? Verdade. Né? São bem poucos. Bem poucos, bem poucos. Bem poucos Bem mesmo. poucos. Que vão pensar a respeito disso, né? A situação é tão grave que a demanda vem de fora. A demanda vem do cliente, vem de empresas que já estão praticando isso, porque a categoria é tão 95% branca, cis, etc., que ela não consegue nem se questionar, né? Dentro desse padrão que tem. E aí, quando vem de fora, os diretores são obrigados a pensar nisso pela primeira vez, né? Tem coisa, tipo assim, é mais de um ano que eu e a Carol, a gente troca listas e listas uma com a outra, de ficar sempre, ó, tem indicação tal, ó, tem uma indicação tal, tem uma indicação tal. Exatamente. E aí agora aparece um negócio e a galera parece que eu sou uma páginas amarelas, assim, da representatividade, sabe? Tipo, e é meio que isso, assim, eu tenho que estar pronta para atendê-las. E a mesma coisa aconteceu quando eu saí do armário publicamente ali para as pessoas e me assumi como uma mulher bissexual. De repente, eu só dublo meninas que beijam meninas, assim. É tipo assim, nossa, gente, eu acho impressionante como o meu trabalho no mês de junho e julho aumenta. Porque vê um monte de filme, né, LGBTQIA+, eu dublo pra caramba, nossa. Aí eu fico pensando assim, gente, mas assim, tem outras pessoas também, né? Tipo, tem outras pessoas e a gente faz todos os tipos de papéis, porque também é sobre isso, né? Não é segregação, é sobre acabar com um padrão que tá aí há muitos anos e botar mais gente para trabalhar. Mais gente diferente para trabalhar, né? Não é para aquelas pessoas só fazerem isso. E assim, como diretor de dublagem, recentemente eu fui pensando mais a respeito disso, porque eu sempre achei importante e relevante que a gente aumentasse a diversidade, não só na dublagem, mas em tudo, porque o mundo tem vários problemas e é muito legal quando a gente faz alguma coisa para resolver, né? Mas eu acho que os diretores de dublagem poderiam pensar melhor, olha só, tô sendo muito gentil aqui, pensar melhor qual que é o papel da dublagem, principalmente no Brasil. Porque eu entendo a questão que às vezes as pessoas puxam de a dublagem não tem, a voz não tem cor e tudo mais, só que as pessoas esquecem que no Brasil o público tem uma relação muito forte com a dublagem e a dublagem passa uma mensagem tanto quanto a própria obra no idioma original. Então, se aquele filme no original tem uma proposta sobre representatividade, sobre alguma questão de diversidade, é sério que a gente vai fazer questão de matar isso na dublagem? E todo o resto, quando não tem essa questão, aí a gente ignora. Então, quando não tem uma questão de diversidade e representatividade, a gente ignora porque, não, mas tem mais dubladores brancos, fazer o quê? Tem mais dubladores héteros, e aí, beleza, e aí não importa, né? E aí, quando importa, a gente acha ruim. Não faz sentido. Ô, Pedro, e como que é para você ter conquistado o seu espaço dentro da dublagem, sendo um ator, diretor de dublagem, PCD? Como que essa coisa porque a gente sabe que as pessoas são capacitistas, a gente sabe que as pessoas são preconceituosas, enfim, a gente, né, tá cansado de saber que isso, infelizmente, ainda é uma coisa da nossa sociedade. Não é uma realidade a gente não conviver com essas pessoas que são racistas, homofóbicas, machistas, capacitistas, etc. e tal. Mas como que você acha que foi isso na sua trajetória, assim, das pessoas? Você é um cara que, cara, você, pelo menos aqui em São Paulo, acho que você foi uma das pessoas mais jovens que começou a dirigir, sabe? Então, por um lado, eu penso assim, poxa, então olha que legal, o capacitismo não colocou o Pedro nesse lugar onde ele não poderia dirigir, não poderia ser um diretor de dublagem, foi uma das crianças, acho que da nossa geração, se não a criança que mais dublou naquela época, mas um outro lado meu também me questiona assim, será que é porque as pessoas não sabiam? Será que se o Pedro tivesse exposto isso antes, ele teria sido chamado para dirigir tão cedo? Ele teria dublado tanto quando ele era criança? Ou será que as pessoas iam colocar ele ali naquela caixinha de não, o Pedro é autista, ele é PCD e é melhor a gente não colocar ele para fazer coisas tão grandes e dar tantas responsabilidades a ele porque seriam capacitistas? Será que as pessoas só não foram capacitistas porque elas não sabiam que você era PCD?
Eu acredito que sim. É meio triste falar isso, mas eu acho que sim, porque muitas vezes, e eu sei que as pessoas não faziam por mal, mas a gente sabe que de boas intenções o inferno está cheio. Mas era muito comum, não só na dublagem, mas muitas vezes eu ouvia um ou outro comentário ou uma outra brincadeira que as pessoas achavam que não me machucavam sobre o meu jeito. Ah, ele é doidinho, ele é esquisitinho, ele é diferente e tudo mais. E tudo bem, né? E aí depois eu tive meu diagnóstico. Para quem não sabe, eu sou autista, então eu sou uma pessoa com deficiência psicossocial. É, e minha cabeça funciona de um jeito diferente. E eu gosto de falar que eu tenho um jeito diferente de ser normal. E por muito tempo, até mesmo depois de eu ter um diagnóstico oficial, eu relutei em falar para as pessoas sobre isso, porque eu tinha medo de alguém pensar: nossa, mas então esse menino não pode trabalhar, não pode ter essa responsabilidade, porque, poxa vida, imagina se ele surta, imagina se acontece alguma coisa, ai, não sei o que vai acontecer. E foi uma coisa que eu tive que lutar comigo mesmo até entender que isso é o que eu sou, faz parte do que eu sou, não é uma coisa que eu ganhei, não é uma coisa que eu escolhi, é uma coisa que faz parte de mim, sempre vai fazer, não vai embora, e é o que eu sou. E, e mesmo assim, eu imagino que uma ou outra pessoa ache esquisito, uma ou outra pessoa, ao saber disso, possa pensar: é, não, mas você não é. Porque eu conheço fulaninho que falaram que é e. Não, mas aí é outra história. E aí eu fico pensando, por que as pessoas esperavam o quê? Que eu não conseguisse fazer as coisas? Ou as pessoas duvidam do tal fulaninho que elas conhecem, que, poxa, mas o fulaninho ali que elas conhecem também poderia fazer isso, ou qualquer outra coisa. É claro que eu tenho limitações e que outras pessoas com a mesma condição que eu têm limitações, mas até aí todo mundo tem limitação, ninguém sabe fazer tudo, todo mundo precisa de ajuda para fazer alguma coisa. E um momento que muito breve assim da minha vida que me marcou muito e que eu acho que, apesar de ser uma experiência diferente da experiência que todos vocês têm, né? Afinal, por exemplo, a experiência que vocês relataram, as experiências que vocês falaram sobre racismo eu nunca vou ter, porque diferente do que muita gente fala, não existe racismo reverso, né? Mas teve uma experiência que aconteceu comigo que eu imagino que todos vocês tenham tido em algum momento, ou imagino que vocês possam ter. Eu entrei num grupo de autistas que eles estavam comentando, conversando bastante lá no Discord, e aí tinha um canal para as pessoas se apresentarem. E aí era só, tipo, o nome e a idade, ou uma outra informação que achasse mais relevante. E eu não falei nada da minha profissão, só falei: ah, eu sou o Pedro Alcântara, tenho tantos anos, eu gosto disso, disso e disso. Falei das coisas que eu gosto. E aí um menino respondeu: nossa, você é o Pedro Alcântara, que é dublador de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei: sou eu mesmo. Ele falou: caramba, eu não sabia que autista também podia dublar. Então, olha só, é muito triste que o mundo chegue a esse ponto. Muita gente diz que esse tipo de coisa não importa, e a gente sabe que para essas pessoas importa, desde que seja favorecendo um mundo que já existe, que é todo injusto e segregado. E, no fundo, o que todo mundo quer é que isso não importe mesmo. Só que não é isso que o mundo é hoje, né? Talvez um dia não faça a menor diferença, mas hoje faz. Então, se faz, a gente tem que fazer a diferença para melhor, né? Diego, quer contar o que você pediu para contar? Aham. A tia Flora sabe. Então, pensa que está contando para ela, que talvez você fique mais à vontade de contar. Eu tinha, não sei quantos anos, mas 5 anos. Eu fiz dread no meu cabelo. Fui pra escola, normal, como outro dia, né? Qualquer. Desmancharam o meu cabelo, bateram em mim. Ficaram, sei lá, quase a aula toda, assim. Desmancharam todo o meu cabelo. Eu chorei muito e eu fui pra casa. Eu falei pra minha mãe, ela disse que ia procurar mãe, professora, tia, qualquer a escola pra
resolver isso e eu ainda me lembro disso com... Para tentar dar uma resumida aqui rápida, Guilherme tinha 5 anos e aí dentro da escola, da sala de aula, ele foi surrado por crianças de 5 anos. Ele perdeu couro cabeludo, arrancaram dreads dele. A Maria Flor ficou absolutamente traumatizada com essa situação, mesmo não tendo sido invadida fisicamente. E a interferência, vamos colocar assim, dessas crianças que surraram o Guilherme e insultaram e diminuíram, tudo mais, foi que você não pode ser assim, porque você é diferente, porque você não se encaixa, porque você... Eram essas as falas de crianças de 5 anos, enquanto surravam o amiguinho de escola de 5 anos. E aí a gente percebe o que é ali naquela microsociedade, o que a gente vive na realidade aqui macro, né? A gente cuidou, o pai do Guigo e a família inteira, cuidamos dele durante uma semana, fisicamente, tivemos que ir para o hospital, cuidar do couro cabeludo, tivemos todo esse processo. E ele, eu quero raspar a cabeça, eu quero raspar a cabeça. E para quem conhece a minha família, o Guigo tem Black Power desde muito novo, com o entendimento do que é Black Power, e ele quis fazer essa mudança e esse estilo de dread, e ele foi super apoiado. E aí a gente teve que ter todo um trabalho dizendo quão importante ele era, bonito e valioso e tudo mais, para que ele se entendesse ainda com o cabelo que ele tem maravilhoso. E aí eu fui com o pé na porta, CRE, Ministério da Educação, polícia, fiz o escarcéu, e para que, primeiro, o entendimento não seja que ele é diferente, ele é singular, ele é um indivíduo, ele tem suas individualidades, escolhas. E aí, impossível não se emocionar. E aí foi todo um trabalho durante 6 meses disso, porque 5 crianças, obviamente, não nasceram com essa vontade de surrar o meu filho. Mas elas foram induzidas, educadas e direcionadas a odiar aquilo que eles dizem. Uma coisa que eu acho que as pessoas nunca vão entender é que talvez para o Guigo seja muito importante hoje estar aqui e estar conversando e trocando essa ideia com o Cadu, que é uma pessoa que já está bem estabelecida na dublagem, que já dubla, né? Tá aí meio que no início, mas também já tá aí com uma carreira muito legal, fazendo várias coisas. E, ó, você reparou, Guigo, o cabelo do Cadu? Ele tá com os dreads maneiríssimos. Maneiríssimos. Aí, ó. Apaixonado. Adoro, né, não, Guigo? O Cadu brinca com o cabelo do jeito que você gosta, né? Aí, ó, bora, só bora. Eu acho que é isso que as pessoas não entendem, né? A importância disso. Assim como tenho certeza que por a Sarito já tá, de todas as pessoas que estão aqui, ser a pessoa que está há mais tempo, eu fico imaginando a importância de ter a Sarito ali para as outras pessoas que chegaram depois dela e que viram ela ali e falaram assim, eu também posso, porque ela está aqui, eu tenho esse espaço. Porque é sobre abrir esses espaços, né? Você abriu não só para sua família, você foi a primeira da sua família, mas você também, indiretamente, abriu para várias outras pessoas. O que eu sinto é que existiam movimentos isolados, sabe? Movimentos de vontade de pessoas de fazer, de acontecer, pessoas que queriam tá fazendo arte, fazendo dublagem dentro dos movimentos negros. Então, essas pessoas estavam isoladas. Eu acho que com o passar do tempo, como eu venho muito lá de trás, foi muito bom ver esse crescente, né? Agora, com essa questão das redes sociais, cara, é muito bacana, porque agora tá todo mundo se entrelaçando, tá todo mundo falando, se posicionando, todo mundo querendo fazer o que tem vontade, o que acredita, independente de qualquer coisa. Então,
um momento de discussão, é um momento de mudança. Então não dá para ignorar o racismo mais, entendeu? Não dá para ignorar essa questão da negritude, da representatividade dentro da dublagem. Na hora, passou. Isso que eu ia perguntar agora. Eu ia até aproveitar esse gancho, Ká, que você falou disso acontecer na dublagem. É exatamente. Vitor, e quando isso acontece no ambiente de trabalho, hein? E quando você não tem o direito de usar a roupa que você quiser ou se relacionar com quem você quiser, porque isso diminui a sua quantidade de trabalho. Porque eu acho que é justamente sobre isso, né, gente? Não é que a gente está fazendo um exposed de graça, onde a gente está falando das pessoas e pedindo para que elas sejam condenadas. Mas eu acho que já passou da hora do público saber que isso acontece no nosso ambiente de trabalho. E por isso que, quando eu puder colocar um cara LGBTQIA+, para estrelar um produto, eu vou colocar, por conta de coisas como essas que o Vitor vai contar agora, que aconteciam no passado e que são inadmissíveis e que não devem mais acontecer. Então, é também importante a gente informar as pessoas para que elas saibam que isso aconteça, para que elas também cobrem dos seus profissionais favoritos, que eles deem espaço para essas pessoas quando eles forem dirigir uma produção, que eles estejam com essas pessoas, né, se socializando, que não seja só uma coisa que, será que ele faz porque é o cliente que manda, será que ele faz porque ele acredita nisso, né, e a importância deles acreditarem nisso, porque tolerar o intolerável, assim, não dá mais, né, e como que foi isso para você, Vitor? Cara, Pra quem me conhece, pra quem não me conhece, eu sou um homem gay, branco, padrão, ok, mas eu sou bem afeminado. Eu ando de cropped, eu ando com um shortinho curto, eu tenho uma fala açucarada, como muitas pessoas dizem, eu tenho esmalte na voz, eu tenho N coisas que, segundo essas pessoas, influenciam no meu trabalho. E é muito louco quando você tá chegando num ambiente que você não conhece, porque você chega na dublagem e você não conhece ninguém, você tá literalmente se expondo num ambiente onde tem um monte de gente que trabalha há 1000 anos lá e que você tá vulnerável, que você não sabe como falar, você não sabe o que falar, você não sabe como se apresentar, como mostrar o seu trabalho, como fazer qualquer coisa, e as pessoas já te olham diferente pelo jeito que você se veste, pelo jeito que você fala, pelo jeito que você se comunica. Qualquer coisa para essas pessoas é um motivo para não te chamar, para evitar de te chamar. E aí esse lance da representatividade é muito importante, mas ao mesmo tempo é algo que eu venho pensando, porque tem profissionais que eu sei que só me escalam para papéis de representatividade e que acham que eu não sou capaz de fazer qualquer outra coisa. E aí é muito louco, porque enquanto eu era um rapaz gay que ninguém sabia da minha vida pessoal, porque eu recebia esses conselhos, inclusive, de pessoas que eram gays, no meio que era: não fala que você é gay, porque vão começar a te chamar só para fazer personagem gay. Fala um pouco mais grave para as pessoas não saberem que você é gay, para as pessoas não perceberem. Por que você vai de cropped pro estúdio? Anda de cropped, né? Vai quando você for numa festa, não veste isso para ir no estúdio. Não se veste dessa forma, não fala desse jeito, porque as pessoas vão perceber. Eu já ouvi em gravação que eu tinha esmalte na voz, que minha voz estava muito açucarada, que eu não conseguia fazer um menino. Já teve uma diretora que teve a pachorra, uma diretora mulher, de me falar que eu não sabia dublar um menino. Ela queria me ensinar a dublar um menino porque eu não estava falando do jeito que ela queria que eu falasse. E aí, até que ponto isso é falta de profissionalismo meu, ou eu não sei fazer o papel, ou é um preconceito daquela pessoa? Ou a pessoa, porque ela me vê dentro do estúdio, enquanto eu estou fazendo, ela acha que o personagem tá ficando gay porque tá me vendo do outro lado do vidro. E aí é muito foda, porque é exatamente o que a Flora falou. No mês de junho, julho, nossa, eu gravo locução a rodo, eu pego o personagem a rodo, eu gravo comercial, eu gravo um monte de coisa, chamo eu e meu noivo, a gente faz comercial. É maravilhoso. Fora desse período, e aí? E as pessoas, os diretores que... Tem diretores que... Todos vocês sabem. Tem diretores que só chamam vocês porque vocês são pretos em papéis de pessoas pretas. Tem diretores que só chamam o Zinc em papéis não binários. Tem diretores que só chamam a Flora em meninas que beijam meninas. Tem pessoas que eu sei que eu só vou trabalhar com esse tipo de produto. E aí entra no ponto de que, ok, é o meu trabalho, eu vou fazer como eu faria qualquer outro trabalho, eu vou engolir a seco, eu vou fazer o melhor que eu puder. Em algum momento, quando eu chegar num cargo de poder, eu não vou fazer isso. Eu não vou tratar as pessoas dessa maneira, porque eu quero que seja diferente. O que as porque pessoas ainda não... tem isso.
Eu acho que o que as pessoas não entendem, e aí eu digo as pessoas, grande parte do público que questiona esse lance de representatividade, assim como alguns colegas nossos também, mas especialmente, né, o público que questiona isso, o que eles não entendem é que um homem branco heterossexual nunca foi questionado se ele conseguiria fazer um papel. Ai, será que ele consegue fazer um gay nessa série? Mas o tempo todo o Vitor e o Cadu são questionados se eles conseguem fazer um hétero num projeto. Ai, Como será assim? que eles. Será que ele Muitas consegue? vezes, e O muitas tempo todo. vezes Você o consegue fazer isso homem. aqui? Eu já vi E muito muitas isso. vezes o homem hétero que ninguém questiona vai fazer um gay e não fica bom, não. Não. Fica E ridicularizado, porque fica E ridículo, fica vai pro forçado. estereótipo, vai vira pro um Estereótipo, estereótipo. exatamente. Vira um estereótipo daquilo que aquela pessoa acha que é ser um Um gay. personagem gay. Gente, Exatamente. eu já fui questionado por diretor, porque me escalou para um papel de um personagem LGBT e falou assim, mas você não acha que ele tem que falar diferente, que ele tem que... Eu também já ouvi Coloca isso. uma piada nisso. Por que coloca uma piada? No original não tem uma piada. Por que eu vou pôr uma piada? Eu lembro que recentemente. Gay, gente animada. Adoro. Animado, adoro né? gay, gente. Uma É situação literalmente isso. inversa O passou. estereótipo é o amigo gay engraçado, então tem que ser Engraçado, engraçado. exatamente. Nunca Ser questionaram. palhaço. Nunca questionaram os meninos ali, qualquer um que foi fazer não sei o quê. Ai, será que ele consegue fazer o personagem ali do filme que é autista? Mas provavelmente depois que o Pedro assumiu colocou, né, falou sobre o diagnóstico dele e expôs o diagnóstico dele, eu tenho certeza que várias pessoas se questionaram, assim, na hora de escalar, e falaram assim, eu ia colocar o Pedro para fazer esse mocinho desse filme, mas eu não sei se ele consegue. Esse atleta, essa pessoa que não é nerdzinha. Somos todos atores. E que se a gente está nessa profissão com esse lugar consolidado e etc e tal, é porque a gente consegue sim fazer as coisas. Essas histórias aí que tá todo mundo contando me fez querer falar disso, pegar esse gancho, né? Que eu e Flora somos considerados a Lacrolândia da dublagem. E aí eu fico As ouvindo essas rainhas. histórias e pensando em que mundo essa galera acha que o papel que a gente tá exercendo, ele é bem recompensado, sabe? Tipo, esse papel de bater de frente o tempo todo. Tipo, é horrível, sabe? Tipo, eu vivo saindo de fóruns de dublagem no Facebook, porque o público, não todo o público, mas uma grande parte do público que consome dublagem, né? Como o Pedro falou, a dublagem no Brasil ela é muito forte, né? Ela é muito discutida, os dubladores, né? Tipo, a galera se interessa, a galera quer saber quem faz, vai atrás, segue, que é uma coisa que não é tão comum, assim, na dublagem dos outros países, e aqui tem uma coisa muito forte. E, vira e mexe eu tenho que sair, sabe? Porque eu, Flora, todo mundo que se posiciona abertamente nas redes sobre isso é extremamente atacado. Uma grande parte do público que consome dublagem também é 90% branca, hétero, cis, aquela coisa toda. Então é muito difícil ainda. A gente é atacado dentro do próprio mercado o tempo todo. O tempo todo eu me posiciono e o tempo todo eu tomo porrada, perco trabalho por causa disso, sabe? A gente tem uma comissão que discute assédio, né, dentro da dublagem, que é uma coisa mega normalizada também. Poxa, assédio, né, em 2021, onde a gente fala tanto sobre isso. E eu tenho que repetir o tempo todo para as meninas e falar, gente, somos minoria aqui, tá? A grande parte das pessoas acredita, inclusive, que esses assédios são histórias inventadas ou que, enfim, né? E aí a gente vê também qual que é a raiz, porque é exatamente isso. A corda sempre pende para o lado que eles acreditam que é o lado mais fraco, eles julgam ser o lado mais fraco, né? Então é muito fácil apontar como lacradores, como Lacrolândia, como não sei o quê, como nananã. Cansa. Mas eu entendo que, embora eu seja uma mulher LGBTQIA+, né, por ser bissexual, eu ainda estou no topo da montanha ali dos privilégios, porque eu sou branca, eu tenho uma relação hoje, um casamento com um homem, então a gente sai na rua e não sofre nenhum tipo de... Embora ele não seja um homem branco, então nem sempre é tão tranquilo assim, né? Dependendo do lugar que a gente vai, tem um segurança que segue, tem uma galera que, né? Enfim, coisas que a gente sabe que acontecem, mas enfim, nessa montanha de privilégios, acho que como eu tô sentada um pouco mais em cima, eu faço questão também de servir como escudo para as outras pessoas, sabe?
a Carol não teria a sua negritude questionada, a Fernanda não teria o seu talento questionado, o Vitor não teria, assim, nenhum de vocês seria questionado, porque as pessoas não iriam tratar isso como normal. As pessoas tratam a fala preconceituosa como se ela fosse normal, e errado é quem bate de frente. Então, assim... A gente tem um problema muito sério de dois ladismos, né? Que ah, não, porque são os dois lados da mesma moeda. Então as pessoas colocam na balança, tipo, com o mesmo peso. Uma pessoa que fala, poxa vida, eu quero que a gente viva num ambiente mais respeitoso. Essa pessoa tá sendo tão agressiva quanto alguém que é preconceituosa ali, de uma pessoa preconceituosa. Isso me fez lembrar de duas situações, né? Uma foi que eu coloquei um amigo nosso que é gay para dublar um personagem gay. E aí, no final da escala, ele falou: Nossa, Pedro, obrigado por não me pedir para fazer ele todo estereotipado. E eu pensei, cara, eu não teria por quê, porque o personagem não é. Então, tipo, não tem nada a ver. E também, mais recentemente, quando eu tava dirigindo um anime, tinha um vilãozinho ali que era um moleque incel muito, 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 muito preconceituoso, machista e bem ruim, um vilão, né, bem nojento. E eu pensei, eu poderia muito bem procurar alguém que é exatamente assim na vida real, mas eu não vou recompensar uma pessoa, eu não vou punir uma pessoa babaca com trabalho. E aí eu botei o Vitor pra fazer e ficou incrível, perfeito. Uma vez me perguntaram isso numa entrevista, se quando eu pegava também um papel de algum filme e tal, se eu colocava uma pessoa que pensava assim, para ver se de repente a pessoa dublando o filme, ela ia mudar de ideia. Eu falei assim, a gente vive, cara, 2021, a gente está falando de pessoas que têm acesso à internet, acesso à cultura, acesso à informação. Eu não vou pagar para essa pessoa aprender a ser menos otária. Tipo, não, eu não vou beneficiar a pessoa. Então, assim, vai estudar, vai fazer seus negócios, vai fazer seus paranauê. E, cara, eu não vou ser a pessoa que vai dar dinheiro para a pessoa aprender que ela não deve ser uma idiota com as outras pessoas. Então, assim, não, sabe? Eu prefiro muito mais chamar uma pessoa ali que entenda e que, enfim, e que eu sei que combate essas coisas também para fazer o valentão, etc e tal. Voltei, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim. Desculpa, cara. Flora, eu queria Continue, muito nem sei onde é que eu voltei. Peraí. Não, pode falar, Belinha, pode falar. Não, é porque eu queria aproveitar e falar como esse papo aqui é muito importante, por ter pessoas do mercado falando sobre o mercado, sobre o público e tudo mais. Porque às vezes é muito difícil a gente levantar algum questionamento sobre a estrutura da dublagem. Porque se a gente chega e fala que a sociedade, de forma geral, é preconceituosa, é racista, é LGBTfóbica e tudo mais, a gente distancia isso tudo da nossa realidade, porque a culpa é da sociedade. E sendo culpa da sociedade, todo mundo é sociedade, todo mundo é culpado, ninguém é culpado. Então fica uma parada muito, muito distante. Então quando a gente está aqui discutindo e produzindo conhecimento e questionamento com os nossos, isso é muito especial, porque como você já disse, já tem literatura, já tem gente falando sobre os estereótipos, já tem gente falando sobre as nossas lutas, sobre a nossa história, sobre assédio, já tem gente falando. E quando a pessoa se recusa a ouvir isso, e pessoas tão próximas, pessoas de poder, pessoas que têm status, pessoas que têm acesso, é importante a gente se organizar por pura proteção. Assim, esse lance dos dois lados da mesma moeda, as pessoas veem muito ódio com as reações do próprio ódio, né? Eu gosto de pensar que toda essa luta, toda essa mobilização que a gente está fazendo é por amor. É por eu amar o outro que sofre como eu, que eu tô contra esse sofrimento e vou contra com todas as armas para acabar com esse sofrimento. Exato. Não fale da minha reação, porque eu tô fazendo isso por amor. Eu tô fazendo isso por amor pelas pessoas pretas que sofrem racismo como eu. Exato. Pelas pessoas que sofrem pela sua sexualidade, por estereótipos. Eu faço isso por amor, não é por ódio. O ódio é o que as pessoas fazem com a gente. Então, essa mobilização aqui é muito especial. Por ouvir essas histórias, né? Eu fico pensando, pegando um gancho no que eu tava falando, como pode as pessoas ouvir essas histórias e não se colocar contra isso, e não se colocar com alguma forma de mudar. Eu falo que a minha vida, a minha carreira na dublagem, ela não vai ter feito nenhum sentido se eu não conseguir, sabe? Eu posso fazer, sei lá, o personagem
maravilhoso da Pixar, para mim não vai ter feito sentido nenhum se eu não conseguir mudar um pouco uma realidade dentro de um mercado de trabalho que já me machucou tanto e machucou tantas outras pessoas, né? Não vai ter feito, eu não vou ter feito diferença. Então, cara, quando vem falar, Lacrolândia quer ganhar ponto, eu falo, meu Deus, você sabe o mercado que você está inserido? Você sabe as pessoas A galera, eu acho trabalhando? maravilhoso que a galera acha que a gente gosta de arriscar nosso emprego todos os dias, né? Porque assim, Adoro. eu tenho muita sorte que hoje. Opa, tudo bonzinho? Eu tenho tô com vários problemas. Eu brinco que eu brinco não, né? Eu falo que eu tenho muita sorte que eu trabalho num lugar que é muito bacana e que antes mesmo dos clientes pedirem por representatividade e tudo mais, já era um lugar que trabalhava com isso e que, enfim, é uma empresa mega inclusiva e que tem um pensamento que, né? Mas, enfim. Então, eu tenho essa sorte mas ao mesmo tempo eu sei que eu não tenho meu emprego garantido e só as pessoas sabem como cada pronunciamento que eu faço, como cada post que eu faço, como cada fala que eu tenho em assembleia, etc e tal, o número de escalas que eu tenho diminui. Ninguém tá vendo isso, sabe? E não é porque eu estou num lugar onde eu me sinto segura de estar que as pessoas não tentam me tirar de lá. Cada vez que eu saio em defesa de um grupo de minoria, etc e tal, vem um grupo de homens brancos heterossexuais e ameaça meu trabalho e ameaça minha carreira. A gente tem que pensar duas vezes para falar que tem racismo na dublagem. A gente tem que pensar duas vezes para falar que tem homofobia, que tem assédio. A gente tem que pensar 10 vezes para falar que foi assediada. Exato, sabe? Tipo, como pode isso? E todo mundo achar que quer fazer graça agora, quer ganhar pontos. Ganhar pontos aonde? A gente está se defendendo, é isso que a gente está fazendo. A hipersexualização, ela tá tão instaurada, ela tá tão concretizada, ela tá tão normalizada que as pessoas acham que com uma piadinha no final, logo depois do assédio, suaviza. Né? Uma risadinha vai suavizar. Fui assediada por fulano. Não, peraí, foi só uma brincadeira. Nunca te dei espaço para esse tipo de brincadeira, ou qualquer brincadeira que seja. E aí? Aí vai ficar o dito pelo não dito. Aí eles podem apontar assim, mas Flora, você posta na sua rede social esse tipo de foto aqui. Então você me permite chegar até você. Não, peraí. Carol, tem várias fotos no seu Instagram de biquíni. Você foi música do carnaval. Você não quer que eu fale do seu popozão? Como assim? Exato, não quero. Não, peraí. Isso é meu, eu faço o que eu quiser com isso daqui. Em nenhum momento eu te dei um passe para que você conduza até mim palavras, gestos, toques, acreditando que porque eu vou à praia e posto uma foto, eu permito que você encoste em mim, que você fale de mim, ou que você se permita, que você me invada. Isso é seríssimo. E eu tenho uma pessoa que foi uma das mais importantes na minha carreira, que me ensinou muito. Quando eu comecei a criar corpinho, eu já fazia balé clássico, ginástica olímpica, então eu tinha uma estrutura também que né, eu sempre fui bunduda e coxuda, essa é a questão. E aí eu tinha que usar roupas colantes, porque eu vinha direto das escolas de dança e tudo mais. Essa pessoa pegou a minha mãe, eu lembro nitidamente, falou, não deixa ela vir para cá com essas roupas, pelo amor de Deus, cobre essa menina. E ao mesmo tempo que é uma loucura você ter que passar por isso, o meu entendimento pelo amor de Deus, eu quero cuidar dela, eu não quero que ela passe o que eu passei. O que eu passei, eu não quero permitir que ela passe. Então, isso tem 28 anos. Então, naquele momento cubra ela, pelo amor de Deus. Cubra para que ninguém veja. Olha que doideira, gente. Eu entendo e acredito que era uma forma de carinho e de proteção. Mas hoje a gente está podendo falar para milhares de pessoas, olha onde isso aqui vai reverberar. Então, peraí, não entendo o posicionamento de cobrir, mas não me toque, não me invada, não me encoste, não fale de mim,
Não questione, sabe? Só vem se eu permitir. É isso. Uma coisa que eu penso muito, né, que assim, eu acho que a gente só consegue encontrar a solução para um problema se a gente identifica onde está o problema, né? E eu penso bastante assim, não é porque um problema não me afeta que esse problema não existe, e não é porque eu acho que eu nunca é, es- que eu nunca fiz nada que eu nunca contribuí para esse problema ser perpetuado, que eu não posso fazer nada a respeito. Então, poxa, mas eu nunca fui racista, nunca assediei ninguém, ou pelo menos eu acho que eu nunca tive um comportamento que causasse esse tipo de desconforto, que me colocasse em posição de agressor. Não é por causa disso que eu vou ignorar, tipo, então, poxa, eu nunca xinguei uma pessoa pela cor da pele, nunca maltratei uma pessoa pelo que ela faz da vida, pela roupa que ela usa. Então eu não vou fazer nada a respeito? Não, cara, porque assim, uma coisa que eu gosto muito eu acho que tudo que eu espero do mundo eu preciso devolver para o mundo. Então, assim, eu gosto de ser respeitado. Eu gosto que as pessoas me chamem pelo meu nome, porque eu gosto do meu nome, eu gosto de ser quem eu sou. Então, por que que eu não vou chamar as outras pessoas pelo nome que elas têm, Ou né? pelo pronome, Pelo né? pronome. Por que que, por exemplo, eu sou um homem e então se alguém me chamar de Maria, eu vou achar esquisito. Porque, poxa, mas eu sou um homem, eu tenho um nome, meu nome é Pedro. Então, se alguém vira pra mim e fala assim, mas meu nome é Josué, o que que eu vou questionar, né? Quem sou eu para decidir isso? É, Poxa, a minha pele é branca, mas essa outra pessoa tem a pele diferente da minha. E daí? E daí? Essa pessoa usou uma roupa curta. E daí? Tá calor, deixa essa pessoa usar uma roupa curta, né? Por que que eu preciso invadir? Por que que a gente precisa achar normal uma pessoa invadindo o espaço da outra, querendo mandar na vida da outra, como se a outra pessoa fosse um bicho, como se a outra pessoa fosse uma propriedade? E por que que Ninguém a quer gente isso. tem que achar anormal essas pessoas que a sociedade julga que são diferentes, quando na verdade é exatamente aquilo que a Carol falou, são indivíduos, então todo mundo é diferente. E por que que as pessoas acham que então não é normal essas pessoas ocuparem espaços, essas pessoas terem cargos de poder, essas pessoas serem protagonistas, não só das próprias histórias, mas também de outras histórias que vão atingir outras pessoas, que vão entender que elas também podem ser protagonistas. E a verdade, gente, é que assim, eu ficaria aqui mais 827 horas. Porque a gente vê que, assim, é um papo que é tão recente que a gente ainda tem tanta coisa para falar e que a gente quer Muita falar. coisa. sempre, Muita coisa que sempre. a gente Sim. quer ouvir também. A gente Coisa que a vive. gente quer ouvir, muita gente que a gente quer que esteja em destaque. Então, assim, o que eu quero neste momento é convidar vocês para voltarem na Dublacon ano que vem, presencialmente, se tudo der certo, para a gente bater esse papo com a galera, pessoalmente, e que esse painel cresça muito mais e que a gente Sim. possa contar com várias outras pessoas. Acho que foi extremamente importante o Igor ceder esse espaço do Dublacon para a gente poder Sim. falar com as pessoas, para a gente poder também mostrar esse lado para o público e prestigiem todos esses profissionais que estão aqui, prestigiem as coisas maravilhosas que eles fazem, esses artistas incríveis. E é isso, você que está assistindo a gente, continua ligado. Eu vou cair, galera, de novo. Então já vou me despedir. Beijo. Socorro, já que ainda tá gravando, para de ser isentão, pelo amor de Deus. Se você tá calado, você é conivente com o agressor. Pelo amor de Deus, para de ser isentão. Boca. Se posicionem. E é isso. E eu sempre falo que a arte salva, né? Então, não só vale para todos vocês que estão aqui, mas especialmente pro Guigo e pra Florzinha, vocês vão ver que com a arte vocês ainda vão poder ser muita coisa e vocês vão poder ser tudo o que vocês quiserem. Então é isso, gente. Esse foi mais um painel aqui do Dublacon. Muito obrigada por estarem com a gente. Fiquem ligados, porque tem muita coisa ainda, hein? Beijo. Beijo. Tchau.